realmente é um desafio enorme, né? Para quem não sabe, eu sou psicóloga, sou terapeuta familiar também, e conjugal, e trabalho especialmente com pesquisa também na área de violência sexual, violência contra a mulher, contra crianças, e com uma vertente mais crítica da psicologia. Então, esse tema ele é bem dentro daquilo que eu vejo e trabalho, tanto no consultório quanto na faculdade, com os alunos. Mas antes eu queria dizer assim, que é com muito temor de Deus que eu estou aqui. Porque foi Ele que me trouxe até aqui. Foi Ele que colocou no meu coração o desejo de fazer psicologia. Foi Ele que fez a minha jornada para estar na terapia familiar, para estar em todos esses temas que eu tenho feito, enquanto um propósito dele mesmo. Eu creio que nada veio de mim. E tudo que ele me capacitou através dessas formações é também para aquilo que ele tem me chamado. Então, nenhum conhecimento não vale de nada se não for com propósito, se não for com uma direção do Espírito Santo. E eu sou casada com o Gustavo. Semana que vem eu faço 30 aninhos. Em nome de Jesus, em breve teremos nosso bebê. Creio na fé do nosso Deus, e é nessa fé que eu caminho. E me foi proposto esse tema. Mas antes de eu falar um pouquinho mais, eu queria pedir para vocês pegar esse caderninho que a Bebel lembrou vocês ontem. E você vai pegar ele e pôr ele deitado assim, ó, paisagem. E vai dividir uma página no meio. Aí você vai escrever isso aqui, ó. Quem sou eu? Aí de um lado você vai escrever 5 virtudes e 5 dificuldades que você identifica em você mesma. Essa perguntinha ela é muito clássica, né? No curso de psicologia, no primeiro semestre, a gente faz uma redação com os alunos, né? Quem sou eu? Porque é muito importante essa consciência, né, de identidade, de sentido da vida e de propósito. Mas, muitas vezes, as pessoas falam as características, né? Quem sou eu? Eu sou a Florença, tenho 29 anos, sou casada, psicóloga. Normalmente, a gente fala de características comuns, daquilo de competência que a gente tem, do que a gente faz, do que a gente já adquiriu. Mas aqui a gente vai pensar em virtudes e dificuldades. O que você entende como virtude na sua vida? As virtudes da Katiuska, as virtudes da Tatiane e as dificuldades. Isso, nosso tema é esse, selfie e mulher virtual. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Documentar a experiência não pode ser mais importante do que vivê-la. Essa frase parece muito simples para nós, mulheres cristãs. A vida é mais importante do que registrar ela. Mas, em alguns momentos, pode parecer como um desafio, principalmente nos nossos dias. Quem está com o seu celular aí, levanta ele, por gentileza. Tem alguém que não está? Mas tem, né? Então, deixa ele bem aí do seu lado, mas desliga ele. Não deixa ele nem no silencioso e nem no modo avião. Desliga. Vai ter crise de abstinência aqui? Desliga. Bom, é muito difícil a gente valorizar a vida,
valorizar as relações, valorizar todos os elementos do humano no mundo, nos nossos dias, aonde tudo que é virtual, tudo que é tecnológico, tudo que é globalização, se apresenta como muito mais valorizado do que a vida, do que as relações, do que o outro. Né? Às vezes a gente briga com o filho porque ele derramou leite no sofá, bate porque está mais preocupado com o sofá do que com o filho. Né? Quantas vezes a gente passa por cima das pessoas em função das coisas, da tecnologia, né? Dos processos de valor mercantilista dos nossos dias. Mais um. Bom, para entender um pouco isso, eu trouxe alguns conceitos para a gente diferenciar. Primeiro, a identidade, a Lorena nos ajudou muito ontem à noite, né? Seria o que identifica. É a singularidade da pessoa, né? A singularidade do indivíduo enquanto sujeito. Esse termo a gente usa muito na psicologia para diferenciar sujeito de indivíduo. Porque o indivíduo é aquela ideia da pessoa individualizada no mundo moderno, que só ele se basta. E a ideia de sujeito é a ideia de que a gente não se basta, que a gente se constitui na relação com o outro. Né? E essa ideia de sujeito e a identidade é a identidade do sujeito, mais do que da do indivíduo. Porque muitas vezes o indivíduo está imerso na sociedade e ele pensa mais do que os outros pensam do que ele mesmo pensa. E o sujeito ele consegue se posicionar de forma mais consciente a respeito de alguns processos. Então, é tudo aquilo. Pode votar. O nome, o nascimento, o sexo, a digital, a origem familiar, cultural, a nossa subjetividade, que é tudo aquilo que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente, o sentido que a gente dá nas coisas. É isso tudo que é quem nós somos, né? E como a gente vai se formando ao longo do nosso desenvolvimento. Então, a identidade ela é principalmente expressa no pensar e no ser. É o que eu penso e a maneira que eu penso eu vou agir. Eu vou ser, eu vou estar. Pode passar. Agora vamos diferenciar o eu do selfie, né? O eu seria aquela instância interna do indivíduo. Tudo aquilo que a gente pensa que é só nosso e que está dentro da gente, no sentido mais subjetivo. Né? Que é a nossa singularidade mesmo. Às vezes a gente aprende a cozinhar juntos, mas cada um faz o arroz de um jeito, não é? Tem um detalhe que nunca sai igual da sua mãe, ou nunca sai igual ao seu, porque diz da singularidade. Mesmo que haja um padrão, no que seja, a forma ela é muito particular de cada uma de nós. Pode passar. Já o... Isso, pode passar. Eu trouxe essa definição do eu. Kierkegaard, foi um filósofo do século XIX, dinamarquês, e ele trabalha o conceito do existencialismo, do ser e da sua existência. E eu achei muito interessante porque ele define o eu como a síntese consciente do finito e do infinito, que se relaciona consigo mesma e cuja tarefa consiste em tornar-se si mesma, o que só consegue relacionando-se a Deus. Eu achei muito interessante isso, porque ele traz todas as nossas dimensões, do corpo, da alma e do espírito. E que todo esse processo do nosso ser como totalidade se constitui relacionando-se com o próprio Deus. Né? Então, ele conceitua a existência a partir de Deus. Pode passar. Já o self, que é si mesmo, né? É um termo em inglês que foi muito adaptado, né, em várias línguas, para se referir a nós mesmos. Mas é no sentido mais reflexivo, que é o conhecimento que o indivíduo tem dele mesmo. Né, uma consciência reflexiva. Então, esse papel, talvez algumas pessoas vão conseguir
preencher ele de uma forma mais rápida, mais clara, mais profunda, outros mais superficial, porque depende desse elemento, do conhecimento que eu tenho de mim mesma, das minhas fragilidades, das minhas possibilidades, das minhas dificuldades, né? Até onde eu consigo ir, até onde eu preciso do outro, até onde eu preciso da ajuda do outro em alguns momentos. E isso é o que muitas vezes acontece na terapia, né? Muita gente vai para conhecer o self, para se conhecer. Né? O que está acontecendo comigo que eu não estou dando conta de avançar em algumas coisas, de sofrer tanto com outras. Pode passar. Então, o self ele vai estar relacionado a esses 3 elementos sobre o autoconhecimento. A autoimagem e a autoestima. Então, o autoconhecimento é como nós nos definimos. Né? Eu me defino como uma pessoa alegre, um pouco preocupada com algumas coisas, mais disposta, enfim, a gente vai se definindo. Mas, nessa definição, a gente também trabalha um conceito da imagem. Né? Eu sou bonita, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou magra, eu não gosto do meu nariz, sei lá. A gente vai dando uma definição da própria imagem e também da autoestima, que é um conceito de valor. Uma autoestima alta é quando você dá um valor alto a você mesma. Né? Eu sei que eu dou conta, eu gosto de mim, eu me acho bonita, eu me acho competente. E a pessoa que tem uma baixa autoestima? Como é que é? Não dou conta, sou feia, nenhuma roupa fica boa em mim, nada dá certo. Né? Então, é aquela pessoa que tem um baixo valor sobre si. E aí vai estar associada a essas 2 perguntas. Quem sou eu? E o sentido da vida. Porque, na verdade, a nossa identidade está muito relacionada à vida. E ao sentido e ao propósito. Né? Ninguém é alguma coisa só por ser. A gente está aqui com um propósito. E a vida tem um sentido. Só que todos esses elementos se constituem nas relações. Uma boa parte da psicologia tradicional não pensa assim. Acha que o sujeito ele se constitui a partir do que ele já nasce pronto. Né? Mas uma parte da psicologia mais contemporânea vai entender que todos esses elementos constituem nas relações. Eu não sou o que eu sou só pelo que eu nasci, mas por onde eu nasci, pela minha família, pela cultura, pelo espaço social onde eu fui ensinada. Todas as relações favorecem a minha constituição. Né? E aí eu coloquei as 3 principais relações. A nossa relação com Deus, com o Pai, a nossa relação com os outros e a nossa relação conosco mesmo. Pode passar. Mas e a selfie? Que é a questão, né? Quem gosta de tirar selfie aqui? Pode falar, gente. Não tem... Não vou acusar ninguém, né? Quem gosta? Quem olha o melhor lado para fazer a selfie? Quem preocupa com a luz para fazer a selfie? Quem tem alguma parte do corpo que não gosta de jeito nenhum? Quem está super, ultra satisfeita com o fio do cabelo ao dedão do pé, levanta a mão. Aí, vamos aumentar esse percentual, hein? Bom, então a selfie é essa fotografia, né? Como é que faz? É assim? Cacau, assim? Que ficou muito conhecida e virou um fenômeno, né, social, que a gente tira com o celular e vai postar onde? Nas redes sociais, né? Quem tira selfie para ficar no celular? Ninguém, né? A selfie é para ir para algum lugar público, não é?
ou para mandar para alguém. Pode passar. Bom, em 2013, o dicionário Oxford, que foi criado no século XIX, então é um dicionário bem antigo, aceitou esse termo, selfie, como um novo verbete, porque as citações de selfie cresceram 17.000% no ano de 2013. Então, se tornou um fenômeno global. Então, precisou ser aceito enquanto um termo mesmo no próprio dicionário. Pode passar. Mas a selfie, ela é uma nova maneira de expressão. Verdade. Só que, não só isso, né? É também uma autopromoção. Ou não? Super, né? Tem gente que, às vezes, quer participar de um site de relacionamento e aí vai pôr sua melhor selfie. E tem uma pesquisa que mostra que a melhor selfie para um site de relacionamento tem que ser de corpo inteiro. Você tem que estar rindo e não pode ter ninguém com você, nem um cachorro. Tem muitas dicas que a gente encontra. Da selfie perfeita para site de relacionamento. Bom, então vamos entender, né? O que seria essa autopromoção, né? Promoção a gente olha em loja, não é? Quando fala assim, promoção, compre, compre. Onde que a gente vê? Na loja, não é? Na loja vende o quê? Produto? Vende coisa, não é? É? Então, quando a gente faz uma promoção, é para vender mais barato um produto, não é? As mulheres amam. Mas o que seria, então, uma autopromoção? O que a gente está fazendo? A gente está se colocando numa vitrine e pondo um produto excelente, que a gente põe a melhor imagem do produto, para vender mais barato? Hã? Por qualquer preço. Até porque todo mundo vai ver, né? E às vezes quem dá a maior oferta, leva também. Dá o valor que ela quer, exatamente. E aí a gente vai ponderar se vende ou não, né? Um estudo do Reino Unido, envolvendo 2.071 pessoas com idade entre 18 e 30 anos, revelou que quando se trata de tirar fotografias, 39% preferem tirar fotos de si mesmos, ao invés de seus familiares e amigos. Então, está ficando cada vez mais comum, natural, as pessoas quererem tirar fotos só de si mesmo, menos gente na foto, e não basta só tirar, tem que publicar. Pode passar. Vocês conhecem essas moças aqui? Volta. Essas duas? Paula Fernandes e Graciane, né? A Graciane fala assim, né? Oi, gente, tudo bem? Não é? Por que será, né? Que a voz dela está tão grossa. Pode passar. Bom, por que se tiram selfies, então? Em 1990, né, começou um avanço da globalização e da tecnologia e esse envolvimento da vida privada com a globalização. Então, a gente começou a ter um envolvimento muito mais direto com as telenovelas, com as séries, né, de expressar a vida real na TV, na mídia. E isso ampliando a questão da internet também, etc. Depois veio os reality shows, que são o quê? É uma exposição, não é? Exagerada da vida privada, de pessoas que são colocadas num lugar fechado para mostrar toda a natureza humana, né, dos homens e das mulheres, ao vivo e a cores. Então, é um exibicionismo declarado de todos. E com a mídia e com a globalização e esse valor desses elementos e de celebridades, as pessoas comuns também passaram a poder participar disso. E querer se exibir também. E querer se expor também. E aí a gente tem alguns recursos ótimos para isso, que é o Instagram, o Facebook, o Snapchat, o Tinder. É Tinder, né? Vocês sabem o que é Tinder, gente? Hã?
Quem sabe? Tinder é um aplicativo do celular de relacionamentos. Então, ele identifica a pessoa mais próxima de você com as características que você escolhe. E aí você escolhe se aceita ou não ela, né? Compra ou não ela. E aí, se você compra, você sai com o produto que você comprou no Tinder, né? E aí, normalmente, é para sair, para experimentar o produto. Se não gostar, você descarta. Se gostar, usa mais algumas vezes. É isso? É? É tipo assim, então deixa eu traduzir. A menina se expõe no aplicativo do celular. Aí encontrou um carinha com as características que ela quer. Loiro, forte, advogado, 39 anos, etc. E está perto da casa dela. Aí ele também gostou dela, eles começam a conversar. Aí eles marcam o encontro. Aí ele vai olhar ela de cima e embaixo, vai ver se agrada o produto. Ela também vai olhar, vai ver se agrada o produto. Aí eles experimentam o produto, né? Eles transam aquela noite. E aí, se gostar, usa mais um pouco. Se não, exclui do Tinder. Entendeu? É isso que acontece. Pode passar. Bom, mas por que tirar selfie, hein? O fenômeno cultural selfie, na verdade, expõe um desejo humano de se sentir notado, apreciado e reconhecido. É uma manifestação social que evidencia, muitas vezes, não sempre, a gente espera, uma obsessão pela aparência, uma exibição da vida privada e uma fuga da realidade, solitária e sem sentido. Na tentativa de sermos amados, criamos um personagem para nós mesmos. Buscamos passar a melhor imagem na tentativa de controlar o que o outro vai achar da gente. Isso vocês acham que é verdade ou é um exagero de psicólogo? Porque tem gente que fala que psicólogo fala muita verdade, né? Então, eu queria saber assim, se isso é um exagero da minha parte ou se todo mundo concorda, em parte, com isso. Bom, pode passar. Na busca por aprovação e reconhecimento, postamos fotos que acreditamos que suprirão nossas necessidades afetivas. Então, voltando àquele conceito do autoconhecimento, autoimagem, autoestima, todos esses elementos vão se constituir de um aspecto muito importante, que é a afetividade, né? O carinho, o amor, o cuidado, a troca. E todo esse elemento afetivo, ele só pode existir entre pessoas, entre seres humanos. Dificilmente ele existe numa cadeira. Nunca vi, até hoje, uma cadeira expressar o amor dela por quem está sentando nela. Vocês já viram isso? A cadeira falar, não, senta aqui, eu gosto tanto de você, senta aqui em cima de mim. Isso existe? Acho que não, né? Porque a cadeira é um ser inanimado, né? Então, a dimensão afetiva, ela existe no ser humano, não nas coisas. Então, parece que está havendo uma inversão, né? As coisas, na verdade, não está só sendo importante. Estão entrando em nós e se tornando um estilo de vida. Pode passar. E a consequência da selfie? Ixi. Bom, aqui são algumas consequências básicas, né? Pode gerar uma falsa sensação de intimidade e relações muito superficiais. Né, muita gente curte, né? Porque você posta para ter curtida, não é? Ou não? Quantas pessoas postam e depois olha quantas curtidas tem? Ninguém olha. Ninguém olha. Ninguém fica triste se tem só 10 curtidas.
Tem que ter umas 50, pelo menos, né? 100. 2 curtidas é nada. Ficou horrível. Exclui a foto e põe outra melhor. Né? Então, na verdade, dá essa sensação de intimidade. Né? Eu sou super íntima da... Sei lá, eu falo uma artista aí que posta muito. Hã? Eu sou super íntima da Cláudia Leite. Eu tenho foto dela dentro do banheiro. Ué, por quê? Porque ela postou uma foto dentro do banheiro. Mas ela nem sabe quem eu sou. Então, dá um senso de intimidade e de aproximação muito irreal. Isso não é verdade. É uma ilusão. O compartilhamento excessivo pode tornar as pessoas menos simpáticas. Né? A pessoa que fica se autopromovendo demais, às vezes pode criar uma certa antipatia entre as pessoas próximas. E uma outra coisa muito séria, que é o transtorno disfórmico corporal, ou síndrome da distorção da imagem, que é aquela fotinha. Você tem uma imagem, mas você vê outra imagem no espelho. E você vai distorcendo essa imagem cada vez mais. Então, essa imagem está nos seus olhos, na sua subjetividade, na sua maneira de pensar, de sentir sobre você mesma. Não é real, mas se torna real para você. Então, aquela foto ali parece só uma brincadeira, mas não é. Tem pessoas que têm o corpo igual aquela mocinha e se vê daquela forma no espelho. E o contrário também. Sim, pessoas mais avantajadas e se acham, né? Mas, além do corpo geral, tem aquela coisa do nariz, não tem? Né? Meu nariz é um horror. Né, Bebel? Nada a ver, tá? Avalia isso aí que eu sou psicóloga, tá? Sobre o nariz. Vai ajudar, Bom, e esse transtorno, na verdade, ele desencadeia muitos outros, como a depressão, né, como transtornos compulsivos, como anorexia, bulimia, e até pode levar ao suicídio. E também prejuízos sociais, físicos e profissionais, porque não consegue desconectar. Então, tem gente que não consegue desconectar, aí começa a ter problema no trabalho, ter problema em casa. Quem deixa o celular na mesa na hora do almoço e fica olhando? Pode falar, gente. Não tem problema, não. Aqui nós somos tudo irmã. Quem fica conversando, atendendo o telefone, postando, na hora que está todo mundo na sala junto, assim, o povo da família reunido? Bom. Então, aí a gente tem que começar a avaliar para ver se está muito perigoso, se você consegue ficar um dia sem acessar a rede, sem o celular. Se você conseguir ficar um dia sem a rede, sem o celular, você não tem nenhum problema com isso. Se você não conseguir, você pode estar caminhando para um tipo de vício, que pode dar uma coisa que chama síndrome de abstinência. Tem gente que fica sem o celular, fica nervosa, irritada, dá patada em todo mundo, fica tremendo, não presta atenção no que outra pessoa está falando. Não é? Isso é ansiedade. E isso pode virar uma patologia. E isso pode se assemelhar a uma síndrome de abstinência. Quando falta um elemento que você está dependente. Pode passar. Pode. Bom, então, rapidamente, vamos entender. Como que a gente chegou até esse lugar? E para onde que a gente tem que ir? Essa é a Mona Lisa, né, que já se atualizou também, com o celular dela, com a selfie dela. Bom, a identidade social da mulher diz dessa mulher que a gente está falando aqui, uma identidade social, tá? Da sociedade que nós vivemos. A mulher do século XX, 1900 até 1999, é uma mulher cuidadora do lar, dos filhos.
O sexo deixou de ser só para reprodução, mas também para o prazer. E a gente teve um elemento chamado movimento feminista, a liberdade feminina, que se configurou muito por esses elementos, né? A pílula anticoncepcional, igualdade de direitos civis individuais, trabalho público, ampliação de papéis sociais, busca de poder e dominação. Deixa eu explicar rapidinho para vocês o que é poder e dominação. Ao longo da nossa sociedade, né, ocidental, a sociedade humana, né, aí, ao longo dos anos, a mulher realmente foi muito subjugada. Ela sofreu, sim, muitas violências, ela sofreu muitos processos de negação dela como pessoa. Então, as mulheres, nesse tempo, para reivindicar esse lugar na sociedade, precisaram se mobilizar dessa forma, que foi conhecido como movimento feminista. Mas, geralmente, numa relação de poder, então vamos pensar o poder, né? Historicamente, então, o homem dominava a mulher. Né? Ela não podia votar, ela não podia fazer nada, ela só podia obedecer a ordem e tal. Então, uma relação de poder. Essa pessoa que está aqui subjugada, aqui embaixo, vamos pensar então na pessoa coisa, né, que sofre o poder. Quando ela tem a chance de inverter, ela vai inverter. E com força. E ela vai querer ser melhor, e dominar, e ter poder, e subjugar aquele que estava no poder. Isso em qualquer relação. Patrão e chefe, toda relação de poder cruel que possa existir. O filho que se sente muito subjugado pelo pai, na hora que ele puder fazer isso aqui com o pai, ele vai prejudicar o pai. Ele vai fazer alguma coisa contra o pai, porque são as relações de poder. E foi isso que aconteceu com as mulheres, né, socialmente. Ela desejou esse lugar de poder, de alguém, né, de vítima, ela acabou se tornando, em alguma condição, um algoz, para poder ter esse poder. E como que esse poder configura hoje na sociedade? Vocês poderiam pensar junto comigo? Essa mulher dominadora e poderosa? O que vocês acham? Seria uma super mulher? Não? Ou seria aquela mulher que se acha melhor que os outros? Que só ela está certa? Que só ela que dá conta? Que ninguém faz melhor que ela? Tem alguns casamentos assim? Tem? Que o marido está nessa condição aqui, né? Ele não faz nada que presta. Só a mulher que dá conta. Isso é muito sério. Pode passar. E no século XXI, nós temos um mundo contemporâneo, capitalista, globalizado, virtual, tudo isso, que é o mundo que a gente está vivendo. E aí, todos os valores capitalistas, todas as relações de coisificação, né, do ser humano se tornar um objeto, foi se tornando cada vez mais acentuada. Então, hoje, ser é ter. Você é alguém, você é alguma coisa pelo que você tem. Pelo carro que você tem, pelo sapato que você está vestindo, pela bolsa que você está usando, ou não. Pelo corpo que você tem, né? Pelo tamanho do silicone, pela quantidade de celulite, né? Mais ou menos. Não? Então, ser um produto. Ser uma coisa. Porque uma coisa a gente pode medir, a gente pode fazer exatamente do jeito que a gente quer. Né? Por exemplo, você tem um corpo perfeito, aí você vai no cirurgião e faz o peito perfeito, a bunda perfeita, a perna perfeita, a mão perfeita, o cabelo perfeito. Você paga um tanto lá e vai ficar perfeito. Será que fica perfeito? Não. Aí faz outra para corrigir o que não ficou legal. E vai, né? Como se fosse um produto que você pode tentar melhorando ele, lixando mais, né, até ficar de um jeito perfeito. E aí essa ideia coordena a nossa vida, o jeito da gente viver.
O jeito da gente comer, o jeito da gente vestir, o jeito da gente trabalhar, o jeito da gente se relacionar. A gente faz tudo desse jeito. Esse é o mundo de hoje, né? Tempo é dinheiro, urgência, competição, exibicionismo, exaltação da ciência, do dinheiro e banalização da moral. E aí tudo isso está em tudo. Está na roupa que a gente veste, está no fast food que a gente come, está no jeito que a gente dá atenção para as pessoas, está do jeito que está o nosso casamento, o jeito que é a relação com nossos filhos. Né? Que a gente mal vê os filhos, mal ouve os filhos. Porque está com pressa. Não, meu filho, agora não dá tempo não. Depois. Esse depois nunca chega. Né? Então, isso nos consome. Essa ideia de pressa, de perfeição, de milhões de exigências, isso é dos nossos dias. Pode passar. Então, é isso que a globalização está fazendo com a gente. O anonimato e liberdade, impessoalidade, descompromisso, irresponsabilidade e identidades vazias. É isso que esse mundo tem feito com a gente. Nos desumanizado. Tudo que é humano tem deixado de ser. E tudo que é desumano tem assumido lugar no humano. Então, a gente não tem responsabilidade com as pessoas, com o outro. A gente não importa. Tem um descompromisso. Né? Vai indo, igual a cadeira. Que não sente, que não pensa. Né? Então, é uma coisificação do indivíduo que a gente chama. É um senso de valor e de reconhecimento pelo que tem e pelo que produz, ou seja, as suas competências. Né? Se é uma boa cozinheira, se é uma boa mãe, se é uma boa profissional, se é uma boa motorista. Você tem que ser boa naquilo que você faz. Aí você tem um senso de valor. Porque o outro te reconhece, você, não, legal, nossa, foi perfeito, foi ótimo, impecável. Se não consegue chegar nisso, não, você ainda precisa melhorar muito. Você não está boa, não. Então, o senso de valor nosso está muito associado a isso, a competência, e não a nossa identidade. A quem nós somos. Está mais aquilo que a gente faz. Pode passar. Então, tudo isso, olha o que tem feito. Uma fragmentação da identidade da mulher. Ou seja, uma ideia da mulher ideal, de uma mulher virtual e de uma mulher objeto. Então, mulher virtual é sinônimo de mulher objeto. É sinônimo de mulher ideal, perfeita. Então, a ideia de perfeição, na verdade, está associada a esses valores da nossa sociedade. O perfeito é isso. O perfeito é uma perfeição sem limite. O corpo ideal, o prazer ideal, a juventude ideal, a mãe perfeita, esposa, amante, e que faz pirueta na cama, sucesso profissional, forte, sensível, excelente em tudo que faz, não falha, não frustra ninguém, né? Possui um monte de coisa, faz viagens topíssimas, tem as melhores marcas. Essa é a mulher perfeita deste mundo, dos nossos dias. Mas que, na verdade, é uma mulher virtual e objeto. Porque isso aqui não existe, tá? Vou falar bem a verdade, assim. Eu estou na clínica desde 2008. Essa mulher não existe mesmo. Garanto a você. Nos livros elas não existem. Na vida real elas não existem. Elas só existem aqui, ó. Só aqui. Vocês acham que a gente consegue entrar nesse celular? Não. De verdade, não. Então, essa mulher, ela é irreal. Absolutamente. Você nunca vai conseguir ser essa mulher aqui. E ticar 10 em tudo. Isso não existe, irmã. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira dos nossos dias. Ninguém é perfeita. E aí, o que tem acontecido? Todas essas ideias, pode passar, têm nos levado a ser essa mulher
mulher produto do ideal. Então, a mulher está buscando ser aquele ideal. Aí ela se torna essa aqui, ó. Essa aqui que ela se torna. Dominadora, controladora, insegura, com baixa autoestima, ansiosa, exigente demais, faz cobranças inalcançáveis para ela e para todo mundo. E aí isso tudo adoece ela. Aí ela tem síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, doenças psicossomáticas, enxaqueca, doença de pele, doença do estômago, da respiração. É tudo isso que adoece as mulheres. Tem muita mulher assim hoje em dia? A maioria das mulheres, jovem mulher e mulher na idade adulta, né, nos seus 40 anos, que procura o consultório, está com alguma dessas questões aí para serem tratadas. Pode passar. Bom, mas, finalmente, quem são as mulheres reais e espirituais? A mulher real é a mulher pessoa. Não é uma mulher coisa. É uma mulher pessoa. Pessoa sente dor. Pessoa chora. Pessoa fica alegre. Pessoa ri fora da medida. Pessoa chora fora da medida. Pessoa põe uma roupa que o outro não gosta, mas que ela gosta. Pessoa tem um carro ultrapassado, mas é o que ela gosta e está tudo certo. Pessoa usa uma bolsa sem marca e está se achando. Porque é aquilo que é real. É aquilo que é real. Essa mulher existe. A mulher com celulite, a mulher com estria. Estria. Quem tem uma parte do corpo que parece uma zebrinha? Ó, eu tenho daqui até aqui. Eu sou uma zebra. E um pouquinho aqui também. Essa é a mulher real. Sabe? Que machuca o dedo do pé e fica sentindo dor e não consegue ficar de salto. E fica descalço numa festa super chique. Essa é a mulher real. Então, essa mulher real, ela tem conflito, ela tem momentos de fragilidade, mas ela também tem momentos de força. Essa mulher, ela quer ser cuidada, mas ela também cuida. Ela ama e também quer ser cuidada e amada. E precisa ser amada. Ela tem limites. Uma hora ela não vai dar conta. Ela tem limites. Não dá para ela querer passar nos limites e aí tenta passar, aí fica com falta de ar e vai ter que tomar remédio. Aí tenta ir passar dos limites, aí começa a ter uma enxaqueca que nunca passa. Aí ela quer passar dos limites, aí ela começa a ter uma dor no estômago, parece que o estômago está comendo ela mesma, de tanta dor. É uma mulher com múltiplos papéis. Em uns ela é melhorzinha, em outros ela é piorzinha. Né? Às vezes ela é uma boa cozinheira, mas não limpa a casa direito. Né? Às vezes ela é, né, uma amante assim, nota 1000 com o marido, mas na hora de passar a roupa, ela queima todas as roupas. Às vezes ela dá conta de suprir os filhos em uma parte, mas na outra ela precisa se esforçar mais. Então essa mulher, ela erra e acerta. Ela está sempre crescendo, se desenvolvendo. Ela frustra a melhor amiga. Frustra. Ela vai chatear a amiga dela algum dia. Ela vai se frustrar com a melhor amiga dela. Não tem jeito. Você não consegue nunca frustrar alguém. Em algum momento você vai frustrar. Uma palavra que você falar, aquela pessoa não estava querendo ouvir, sei lá. Processos de amadurecimentos e transformação contínua. Então, essa dualidade, essa dicotomia, esses opostos na gente, é parte. E Deus nos constituiu assim, com elementos muitos, complexos, múltiplos, que juntos vão
nos transformando, nos amadurecendo, e a gente vai crescendo e avançando para onde Deus quer que a gente esteja. Por isso que a gente precisa sofrer, por isso que a gente precisa melhorar, tentar 2, 3, 4 vezes e errar, e depois tentar de novo. Né? Sentir dor e alegria. Essa é a complexidade da mulher. Pode passar. E a mulher real guiada pelo Espírito Santo. Então, a gente é essa mulher real. Mas aí a gente também é essa. A gente tem tudo isso que eu falei, né? Só que aí vem o Espírito Santo e nos move. E nos transforma. E nos leva aonde a gente precisa ir. Com tudo isso que a gente tem. Então, é a nossa singularidade. Com as coisas boas, com as coisas difíceis, com tudo. Que o Espírito Santo vai moldando da melhor forma. Para expressar quem? O Cristo. É para isso. E aí, isso dá sentido, dá vida, propósito de destino. E quem a gente é em Cristo. Aí a gente resolve todas as crises. Pode passar. E aí, para a gente lembrar, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus com a minha bundinha de zebra. Com tudo que eu sou. Não vai ser só quando eu tiver top. Pode passar. Então, para a gente finalizar, vamos diferenciar perfeição de virtude. Perfeição, no nosso contexto social, caracteriza um ser ideal, que reúne todas as qualidades e não tem defeito. Uma circunstância que não possa ser melhorada. Quem que a gente conhece que é assim? Quem? Jesus, não é? Cristo. Aleluia. Então, a gente busca esse processo. Mas é diferente daquela perfeição que eu contei para vocês lá da virtualidade. E a virtude é uma disposição estável de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. E sempre pode ser melhorada. Então, a gente tem muitas virtudes que podem sempre ser melhoradas, segundo a direção do Senhor. Pode passar. Passa. Então, aí, o ideal de perfeição social é um mundo virtual. E o ideal de perfeição espiritual, que são as virtudes, é o Cristo. E o Cristo veio para quê? Cumprir um propósito. Então, nós viemos para quê? Para cumprir um propósito. Não para vender o nosso corpinho, para avaliar ofertas melhores. Mas para cumprir um propósito. Pode passar. Então, voltando no nosso papelzinho, das virtudes e das dificuldades. Pode passar. Sabe o que você vai fazer com esse papel? Você vai pegar ele e não vai ticar como objetivo não ter mais essas dificuldades. Ou melhorar essas virtudes. Não. Vamos tirar essa ideia pós-moderna, contemporânea que a gente tem. Você vai pegar esse papelzinho e vai perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso aqui? O que o Senhor quer fazer com essa dificuldade minha? Por que o Senhor está deixando ela na minha vida até hoje? Com qual propósito? Para tratar quem? Para ensinar o quê? Por que até hoje eu não consigo
fazer aquela comida daquele jeito que meu marido tanto pede. Não consigo ser aquela cozinheira. Aí você pôs lá, dificuldade, fazer comida gostosa. Aí você perguntar para Deus, Deus, qual que é o seu propósito em eu não dar conta de fazer uma comida tão gostosa? O senhor quer que eu melhore? Então o senhor me ajuda a melhorar. Mas o senhor quer que eu continue cozinhando nessa medida por algum propósito? Para tratar o coração do meu marido, para ele amar mais o meu coração, mesmo com essa comida? Então o senhor vai manter. Senão o senhor vai transformar. Então esse quadro, na verdade, é para perguntar para o Senhor. Então a mulher feliz é a mulher com propósito, né? Lá em Mateus vai dizer quem que é essa mulher feliz. São as humildes de espírito, as que choram, as mansas, que têm fome e sede de justiça, misericordiosas, limpas de coração, pacificadoras e que são perseguidas por causa da justiça de Deus. E essa mulher feliz. Aqui tem sofrimento? Tem. Tem sofrimento. Aqui tem dificuldade? Tem. Mas não tem problema, porque existe um propósito. Pode passar. Então, a mulher feliz é essa mulher com propósito. E o propósito é ser sal e luz, de uma maneira bem geral. Então, eu vou ser sal e luz na vida do meu marido, cozinhando menos, cozinhando diferente, com as minhas questões. Pode passar. Portanto, sede vós perfeitos, virtuosos, e não aquela perfeição virtual. E não virtual, mas virtuosos como Cristo. E como o Pai é em Cristo. Como a Trindade é em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que nos ajuda a revelar essa perfeição. Pode passar. Acabou? Então, irmãs, não sei se eu dei conta de contemplar o que o Senhor colocou no meu coração, do que Ele tem me dado de conhecimento e o que Ele tem revelado mesmo. Que nós possamos ser essas mulheres perfeitas, virtuosas, né? E não virtual, nada coisa, mulher pessoa, guiada pelo Espírito Santo, amém?